Fala, geradores, tudo bem com vocês? Geradores, mais um vídeo no canal. Eu gostaria, através desse vídeo, explanar melhor sobre o assunto tratado na última reunião. Eu acho que a nossa dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas, então isso mesmo para mim já foi uma grande dúvida que o Espírito Santo me direcionou em relação à sua palavra, tá? Quando eu comecei a ler a Bíblia, realmente eu ficava me questionando sobre essa situação. Então eu não entendia muito bem sobre isso. E aí fui pedindo a Deus, Deus me dá direção em relação a isso. Eu preciso entender melhor esse assunto, eu preciso entender melhor como isso funciona, tá? Porque a Bíblia ela diz o seguinte: Jesus Cristo falou, tá mais fácil um rico passar, aliás, um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por outro lado, eu vejo na própria Bíblia, a Bíblia tratando dessa questão da prosperidade, né? Abraão foi um homem muito rico, Ló foi um homem muito rico, que era o primo de Abraão, o sobrinho, aliás, de Abraão. Nós temos aí outros homens muito ricos, Jacó, o Isaac, quem mais? Nós temos Jó, Salomão, várias pessoas ricas e que nós temos certezas que essas pessoas estão com Deus, né? Na própria Bíblia tem um relato que diz, né, quando fala aquela parábola do rico e do Lázaro, né? Um morreu, o rico morreu e foi para o inferno. O Lázaro morreu e foi para o céu. Chegando lá, Lázaro lá no seio de Abraão e o rico lá no inferno, o rico olhou e disse assim: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo com água e pingue na minha boca. Enfim, você vê que o relato aponta que Abraão estava lá, tá? As pessoas podem pensar assim: ah, mas então quer dizer que o rico morreu foi para o inferno, quer dizer que todo rico que morre vai para o inferno e todo pobre que morre vai para o céu. Não. A gente vai entender que não está relacionado a isso, a riqueza ou pobreza. Por quê? Se tivesse, Abraão, por ser rico, ele estaria onde? No inferno também, junto com outro. E o Abraão foi um cara muito próximo. Então, eu ficava me questionando em relação a isso. Por quê? Essa afirmação na Bíblia, né? Por que essa afirmação na Bíblia que leva as pessoas, a muitos cristãos que lêem a Bíblia, a realmente correrem dessa questão de adquirir riqueza, correrem dessa questão de prosperar, entendeu? Acha que a igreja não poderia tratar de prosperidade na igreja, quando, no meu entendimento, a igreja, ao ler a Bíblia, naturalmente ela vai ter que falar de prosperidade, porque a Bíblia fala de prosperidade do início de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia trata, é um livro mais próspero. Nós estamos nesse grupo, nós estamos lendo livros de finanças, nós estamos debatendo sobre livros de finanças, né? No entanto, nós sabemos que o livro que mais nos instrui em relação à prosperidade é a Bíblia, né? Nenhum outro é tão preciso, nenhum outro é tão rico em relação a esse assunto como a Bíblia. Então, a igreja, naturalmente, por ler a Bíblia, ela vai levar o seu povo a prosperar. Então, qual a diferença, Romerito, entre prosperidade, né, que a Bíblia fala, e entre essa riqueza, né? Por quê? Então, nós precisamos entender que existe a riqueza que está dentro do contexto da prosperidade, ou seja, você coloca Deus em primeiro lugar. Quer dizer, a prosperidade é quando você tem crédito com Deus, quando você acumula crédito com Deus. Então, ele acrescenta à sua vida as demais coisas. Você o quê? Você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você tem Deus em uma posição privilegiada em sua vida, tá? E Deus acrescenta na tua vida as demais coisas, a prosperidade, a abundância, não só a abundância financeira, mas a abundância de saúde, a abundância em todos os nichos da tua vida, tá? Então, o conceito de prosperidade é esse: você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, como foi Abraão. Você prestar atenção em todos esses, né? Eles tinham crédito com Deus. Abraão adquiriu um crédito extremo, grande com Deus, porque Deus pediu o filho dele, né? Sacrifica o teu filho, Isaac, teu único filho, né? Com a sua esposa. Então, Abraão não em nenhum momento negou aquilo. Ele foi lá, levou o menino para ser sacrificado. Só que Deus não deixou que Abraão chegasse a via de fato. Ele chegasse e sacrificasse seu filho. Deus só queria testá-lo.
na verdade. Então, aquele ato de Abraão, né? Aquele ato de Abraão fez com que ele adquirisse um crédito gigantesco com Deus. Então, prosperidade, na verdade, é ter crédito com Deus. Quando você tem crédito com Deus, as demais coisas são acrescentadas na tua vida. Entre elas, saúde em abundância, entre elas, sabedoria, entre elas, riquezas, tá? Porque a riqueza, o conceito de riqueza em si, ele não é uma questão amaldiçoada, não. Ele, dentro do contexto da prosperidade, ele é uma bênção. Ele é uma bênção, tá? Ele é uma bênção. Eu vou explicar melhor sobre isso. Então, só que a riqueza, né? Tem a riqueza que ela é aquela... É a riqueza adquirida pela força do homem, pela própria inteligência do homem. O homem se empenha, todo homem é dotado de inteligência, e todo homem inteligente que se usar isso para determinada situação, ele vai conseguir, porque Deus abençoou a todos os homens com inteligência. Então, se todos, né, o homem, aquele que, eu não sou religioso, mas ele é inteligente, ele é uma pessoa, e todas as pessoas foram dotadas de inteligência. Se ele usar aquela inteligência para enriquecer, ele vai conseguir prosperar nesse contexto do enriquecimento. Ele vai conseguir, melhor dizendo, ele vai conseguir não prosperar, que essa palavra prosperar ela é exclusiva daqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Então a riqueza, ela existe dentro do conceito da prosperidade e ela existe fora do contexto da prosperidade. Dentro do contexto da prosperidade é aonde o homem, na verdade, ele se torna próspero, não é um cara rico, ele é um cara próspero. E por trás dessa prosperidade dele, né, que está ligado a uma vida plena, que está ligado à saúde plena, está ligado a todo o contexto de uma vida plena, está também a riqueza, né? Então existe a riqueza dentro do contexto da prosperidade e existe a riqueza fora do contexto da prosperidade, a riqueza puramente dita, né? Que é aquela riqueza onde o homem aplica o seu coração em adquiri-la. Quer dizer, ela é o carro-chefe da vida daquele homem, daquele ser humano, tá? Então, existe a riqueza de tem uma grande diferença. Realmente, o rico, ele não entrará, porque ele coloca o seu coração na sua riqueza, nos seus bens, tá? Então, ele é aquele cara que possivelmente ele é uma pessoa arrogante, uma pessoa que às vezes nem acredita em Deus, ou às vezes acredita, mas não tem Deus em uma posição privilegiada na sua vida, que não adianta ter Deus de qualquer modo. É preciso colocar Deus em uma posição privilegiada na tua vida, porque quando você coloca Deus em uma posição privilegiada na tua vida, você está mostrando para ele, Deus, o Senhor está em primeiro lugar. Então, como que funciona isso? Você precisa dedicar realmente um tempo de qualidade para Deus. Quer dizer, você tem 7 dias na semana, tá? Você tem 7 dias na semana para trabalhar, para descansar, para fazer suas coisas. E se você, durante aqueles 7 dias, você não tem o temor, você não tem a consciência que você deve dedicar um tempo do seu dia, né? Um tempo de qualidade para Deus, você não, na verdade, você não coloca Deus em primeiro lugar. Alguma coisa está errada na tua vida, entendeu? E o pior de tudo é que isso não é uma coisa exclusiva dos ricos. Muitos pobres, no anseio de adquirir uma independência financeira, né, fazem isso. Quer dizer, colocam toda a sua energia na tua própria força. Não, eu sou jovem, eu posso trabalhar, então eu vou aproveitar que eu posso trabalho 7 dias por semana, enfim, para adquirir, né, o seu sustento, para adquirir sua independência financeira. Onde está o erro nisso? Porque ele está indo para o conceito da riqueza puramente dita, fora do contexto de prosperidade. Fora do contexto de prosperidade. E aí que está o problema. Por quê? Porque isso está dizendo o quê? O homem está colocando o seu coração, a sua atenção exclusivamente nisso. E isso é o problema, tá? Não é um problema exclusivo dos ricos, isso. Então o pobre pode ir também por esse caminho. E aí que está o erro. Aí é que está o erro, tá? Então, nesse contexto, nós aprendemos que o Espírito Santo, ao longo do tempo, não foi na primeira vez que eu li a Bíblia, isso veio para mim, eu li na segunda vez e às vezes aumentava essa questão para mim. Eu li a segunda vez, li a terceira vez e eu falava, meu Deus, eu não entendo isso, como que pode? Mas com o tempo, Deus teve misericórdia e falou, calma aí, Romero, eu vou te ensinar alguma coisa aqui agora, presta atenção no que eu vou te ensinar, tá?
Presta atenção no que eu vou te ensinar, porque é muito importante que você aprenda essa diferença, você aprenda essa questão. O rico não entrará, mas o próspero entrará. Abraão entrou, Jó entrou. Jó, o cara tinha muito crédito com Deus, tanto que uma vez Deus estava ali, os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus e também Satanás foi se apresentar ali e Deus falou com Satanás: olha lá meu filho Jó, como ele é reto, um homem íntegro, um homem correto, tá? E aí o Jó, no meio da sua prosperidade, porque ele era um homem muito próspero, né? Tinha abundância. Então, Jó, ele chamava a atenção de Deus. Ele continuamente ele estava ali na madrugada sacrificando não só para si, mas também para a sua família. Ele tinha um tempo de qualidade para dar para Deus. E isso fazia com que ele acumulasse crédito. Prosperidade é ter crédito com Deus, tá? Ah, mas Romerito, como assim você está me confundindo crédito com Deus? Cara, só para você entender como que funciona. Por exemplo, Paulo e Pedro uma vez estavam numa situação em que alguém pediu, um cego pediu para eles: olha, me dá uma esmolinha, uma moeda, alguma coisa. E eles falaram: não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Deu, entregou. E tinha o que entregar. Ele era um homem próximo, tinha crédito com Deus. Então, entregou. Não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te entrego. Entregou. Não deixou aquele cara a Deus dará. Não, ele foi lá e entregou. Entregou o que ele tinha. E o que ele tinha, se fosse parar para pensar, o que acontece? O cego naquele mesmo momento recebeu a cura. Ficou encantado, começou a pular de alegria o cego. Agora eu pergunto para vocês, quanto aquele cego pagaria a um médico para ser operado, para ficar numa situação tão privilegiada em relação à sua visão como ele ficou naquela hora? Pagaria uma fortuna. Então quer dizer que mesmo Pedro não tendo condições, né? Pedro ou Paulo, eu sempre confundo quem foi dos dois que fez isso, mas enfim, o que importa é que agora é a situação, né? É a situação. Então, naquele momento ele não tinha nem prata nem ouro, mas ele entregou, ele era próximo, ele tinha crédito com Deus. Então, prosperidade é crédito com Deus, tá? É ter crédito com Deus. Então, quando você tem crédito com Deus, quer dizer que você coloca Deus, né? Você tem uma vida pautada em agradar a Deus. Porque você sabe que quando você tem uma vida pautada em agradar a Deus, você adquire crédito com Deus. Quer dizer, você busca em primeiro o reino de Deus, agradar a Deus, e as demais coisas são acrescentadas. E não é acrescentada de qualquer jeito, é acrescentada de modo abundante, né? E acrescentado de modo abundante. Então, prosperidade e riqueza tem essa diferença. A riqueza por si só não é uma bênção, tá? Porque o homem se empenha, coloca aquilo como carro-chefe da vida, né? O homem se empenha seu tempo, sua força em adquirir aquilo. Então, ele se aparta o coração de Deus. E o homem tem a tendência de quanto maior ele se tornar, mais autossuficiente ele acha que ele é. Então ele se desvia dessas coisas, ele acha que não precisa mais de Deus, ele acha que não precisa ir de igreja, ele não precisa mais nada disso. Ele é autossuficiente, ele acha que não precisa. O homem tem essa tendência, tá? E aí ele aplica seu coração, a sua atenção em aumentar a sua riqueza, em multiplicá-la, e ele acaba se tornando egocêntrico. Por quê? A meta dele é crescer sua riqueza. Então, quando, porventura, alguém precise de uma possível ajuda dele, né? Ele vai falar: não, se eu ajudá-lo, eu vou perder uma parte. Eu não quero isso. Eu preciso multiplicar e ganhar. Ele vive uma vida pautado, né, em concentrar, em tornar a sua riqueza cada vez mais sólida. E o próspero não. Ele vive uma vida para agradar a Deus, para ter crédito com Deus. Romerito, como que você tem crédito com Deus? Como você tem crédito com Deus? Me conta melhor sobre isso. Então eu te digo, em Mateus 25, ele é um texto muito rico que fala sobre isso. Foi o Espírito Santo me iluminou em relação a esse texto e falou o seguinte, ó, tinha 10 virgens. Pensa aí, tinha 10 virgens, tá? 5 delas tinham azeite, 5 delas não tinham azeite para apresentar quando o noivo chegou, tá?
Quando o noivo chegou, quem dessas você acha que acumulou crédito com Deus? Que acumulou tesouro lá no céu? Naquele momento? Aquelas que tinham o fruto, aquela que tinha o azeite para apresentar ao noivo, naturalmente adquiria o crédito com Deus, adquiria o tesouro no céu. A Bíblia fala, você precisa adquirir tesouro no céu. O que ela está dizendo? Você precisa adquirir crédito com Deus. O tesouro no céu relacionado é crédito com Deus. E ele, como eu adquiro? Romerito, eu oro todo dia, eu jejuo todo dia, eu mantenho uma vida pautada na santidade, eu estou na igreja todos os dias, então eu estou acumulando crédito. Epa, calma lá. Calma lá, tá? Você precisa entender que a fé sem obra, ela é totalmente morta. Totalmente morta. Recomendo você Tiago, né, capítulo 14, o versículo 14 até o 18. Fé sem obra é morta. Apresenta tua fé sem tuas obras, e eu apresento a minha fé através das minhas obras. Esse versículo é muito rico, eu acho que eu vou ter que parar aqui para ler isso aqui. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, eu já vou, eu leio isso aqui. Vou ter que ler isso aqui, que isso é muito rico, isso aqui, tá? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o seu corpo, que aproveito virá daí? Que aproveito virá daí? Assim também é a fé. Se não tiverdes as obras, é morta em si mesmas. Mas dirás a alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Pronto, vou parar por aí. Já foi suficiente para a gente entender. Quando aquela figueira, Jesus foi até aquela figueira, requerer o fruto daquela figueira, e Jesus não encontrou, o que Jesus falou para aquela figueira? Nunca mais coma fruto de ti. O que aconteceu com a figueira? A figueira secou. Tá? Aquela figueira acumulou tesouro no céu naquele momento? Aquela figueira adquiriu crédito no céu naquele momento? Não. Por quê? Porque ela não tinha para servir. Ela não tinha para servir. Do mesmo modo que a 5 não teve o azeite para servir o noivo naquele momento, a figueira também não teve para servir. Mateus 25, ele começa com o texto das viúvas e ele termina com aquele texto que diz: quando fizerdes a um destes pequeninos, fizerdes a mim. Quer dizer, estive frio e não me deste de vestir, estive sede e não me deste de beber, estive com fome e não me deste de comer. Meu Deus, quando o Senhor esteve nessa situação e nós não te ajudamos? Deus olhou os pequeninos e falou assim, aquelas pessoas carentes, falou assim, quando deixardes de fazer a um destes, você na verdade está deixando de fazer a mim. Então, geradores, dentro desse contexto que eu estou passando para vocês, na verdade, nós temos a obrigação de sermos árvores frutíferas, de sermos árvores prósperas, de sermos árvores plantadas junto ao ribeiro. Qual é esse ribeiro, Romerito? Deus. Porque a árvore plantada junto ao ribeiro pode vir a sequidão, pode vir as diversas estações, mas ela está sempre lá, regada pelo ribeiro, não deixa de produzir seus frutos. Então, nós temos a obrigação, na verdade, de ser prósperos, de ter os frutos para apresentar quando Deus requerer. Ei, figueira, eu tô com fome, me dá um fruto. Não tenho. Não acumulou crédito no céu naquele momento.
Isso o Espírito Santo nos guia no sentido de dizer, você precisa, na verdade, você precisa prosperar. Você precisa prosperar. Você precisa crescer, se desenvolver, porque o teu crescimento pautado no contexto de prosperidade, que a gente já aprendeu aqui nesse vídeo, que o contexto de prosperidade, ele é claro que todo homem próspero ele tem Deus em primeiro lugar na sua vida, ou seja, ele coloca Deus em primeiro lugar no sentido de tem um temor a Deus, ele tem um tempo de qualidade para Deus na sua vida, ele tem um tempo de qualidade para Deus na sua vida, e o coração dele não está voltado na riqueza. O coração dele está voltado em agradar a Deus, em adquirir crédito com Deus, em acumular tesouro no céu. E, para tanto, ele precisa estar preparado para servir, porque Jesus, através dos seus pequeninos, né, ele vai bater na nossa porta, vai requerer o fruto, vai requerer o azeite. E se nós não estivermos preparados, se nós não formos árvores frutíferas, nós não vamos estar preparados para aquele momento e vamos deixar de servir a Cristo através do seu representante, porque não estaremos preparados. E o intuito desse grupo é justamente isso. Nós estamos aqui, geradores, para crescer. Nós estamos aqui para crescer. Não temos ninguém melhor que ninguém aqui. Estamos todos numa mesma situação, mas estamos sendo convidados a buscar o crescimento, a sermos árvores frutíferas. Dentro do contexto prosperidade, nós devemos colocar o nosso coração em agradar a Deus, em fazer as coisas de modo correto, em ajudar o próximo, em estar preparado em ter o fruto, não para ser vaidoso, mas Deus, eu tenho fruto para apresentar, pode mandar os teus pequeninos, porque eu estou pronto a te servir. Então, nós temos a obrigação de sermos árvores frutíferas, nós temos a obrigação de produzir não só para você. O fruto não é dado a você, o talento não é dado a você para você engavetar em si mesmo, na sua casa, não! Ele é dado para que você ajude o próximo. Meu pai contava uma história, e eu vou retornar a falar aqui, eu sempre conto, mas ele fala assim, existia duas mulheres, duas mulheres que estavam esperando a visita de Cristo, uma muito rica e outra muito pobre, tá? As duas fizeram um almoço para Deus, um banquete dentro de suas condições. E aí, na véspera de Jesus chegar na sua casa, bateu um mendigo na porta da rica. E a rica atendeu. Senhora, eu estou com muita fome, tem algum prato de comida para me oferecer? A rica falou, sai daqui, seu fedido, sai daqui, porque eu estou esperando um convidado muito especial, não tenho comida para você, sai daqui. Expulsou aquele cara da porta dela. E o mesmo mendigo foi na porta da pobre. Senhora, eu estou com muita fome, tem algum prato de comida para me comer? E a pobre, dentro daquele seu banquete simplório, no entanto farto, falou, imaginou, eu estou esperando um convidado aqui, mas tudo bem. Foi lá com muito zelo, com muito amor, separou ali uma coisinha, sabe? Fez um prato para aquele homem e entregou para aquele homem, e ele foi e se serviu. A segunda vez, o outro mendigo, na porta da rica, do mesmo modo ela expulsou. Não, eu estou esperando um convidado especial, não vou mexer no meu banquete, desconfigurar a minha mesa para... Não, sai daqui. E esse mesmo mendigo foi na porta da pobre, e ela, por mais que eu esteja esperando aqui um convidado especial, foi lá, deu um jeitinho, uma coxinha de frango aqui, não sei o que, fez uma marmita e entregou para aquele rapaz que foi ele pedir. Em terceira vez, Jesus apareceu. Agora, como Jesus mesmo, né? Você vai entender. E aí, aí
é, 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 a rica, entra meu senhor, estou esperando o senhor. Não, não, calma aí, eu não vou entrar. Por quê? Porque eu já bati aqui na tua porta 2 vezes anteriormente e você me negou. Você me negou o prato de comida e agora eu estou satisfeito, porque já me deram comida. E saiu, não, nem mesmo entrou, nem mesmo entrou. Eu tenho para mim que ele tratou aquela senhora rica como ele tratou aquela figueira lá atrás. Agora foi lá na casa da mulher pobre, né? Fui lá na casa da mulher pobre, bateu tudo. Meu senhor, estou esperando o senhor. Eu peço ao senhor não reparar a bagunça. A comida é simples, sei o que. Não, não se preocupe, não se preocupe. Bendita mulher, eu tive aqui 2 vezes, você não me negou comida nenhuma das vezes. Eu estou farto. Muito obrigado pelo teu zelo e abençoou a mulher. Então, geradores, o que nós aprendemos com isso? A minha responsabilidade em ter fruto, em apresentar os frutos, eu tenho, na verdade, não é por uma questão de vaidade, você não é para você crescer para ser um cara egocêntrico, um cara vaidoso, um cara que bata no peito e diz, olha, eu sou o tal, eu consegui, olha o que eu consegui. Não! É para que você tenha o fruto para apresentar, porque Deus continuamente ele vai estar enviando um de seus pequeninos para bater na tua porta. E dentro desse contexto nós temos a responsabilidade de ter o fruto a apresentar, porque quando nós fizermos a um desses, nós estamos fazendo na verdade a Cristo. Isso é bíblico, isso está escrito na Bíblia. Então, nós temos a responsabilidade realmente de sermos árvores frutíferas. Em prosperar, você precisa levar a sério os teus projetos. Não num sentido de se tornar, colocar teu coração naquilo, num sentido de, a partir de hoje eu estou totalmente focado, não tenho tempo mais para nada, nem mesmo para, sabe, nem mesmo para Deus. A pessoa sim foca tanto no seu projeto que esquece até de Deus, esquece até de dedicar um tempo de qualidade para Deus, um dia, enfim. Não tem um relacionamento aprimorado com Deus. Quer dizer, Deus não está ali em primeiro lugar na vida da pessoa. E tem a questão do dízimo, que é uma questão que é uma questão que muita gente critica, muita gente fala mal do dízimo, mas o dízimo é uma coisa santa. É quando você tem Deus em primeiro lugar, você tem na verdade, você tem prazer em dizimar. E o que é dizimar? É você separar os primeiros 10% do seu rendimento. Os primeiros. Não é você pegar, pagou tuas contas, no final sobrou 10%, eu vou entregar lá na igreja. Não, aí você não está dizimando, você está fazendo conta com Deus. Agora, quando você recebe, você tem aquele prazer de separar o presente de Deus. Deus, aqui está a minha gratidão para ti. Muito obrigado pelo que o Senhor colocou na minha mão. Aqui é os primeiros 10%, sem fazer conta, é os primeiros 10%. Você está ali pegando o seu melhor, separando, embalando, enfeitando e dizendo, Deus, aqui está a prova do meu amor, da minha gratidão. Isso é dizimar. E porque eu estou trazendo esse conceito, porque sobre o conceito do dízimo, a palavra é clara, trazer dízimo na casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa e fazer prova em ministro. Se eu não vos abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos sem medida sobre sua casa, sobre sua... Quer dizer, eu derramarei a prosperidade sobre a tua vida. Então, geradores, prosperidade é isso. É você ter crédito com Deus. Você tem Deus como carro-chefe da tua vida. Você vive para agradá-lo. Você vive para servir não somente a Deus, mas servir a Deus através do teu fruto, servir ao próximo com o teu fruto, porque você aprendeu aqui que você servindo ao teu próximo, na verdade você está servindo a Cristo. Quando um desses pequeninos fizeste, na verdade está fazendo a mim. Quer dizer, Jesus Cristo falou isso. Então está muito claro que nós cristãos, na verdade, nós devemos ter plena convicção que prosperidade é algo abençoado. A Bíblia fala isso de Gênesis a Apocalipse. Você precisa ser próximo, você precisa crescer, você precisa produzir frutos, porque os teus frutos, na verdade, não é para que você se perca, mas é para que você coloque-o à disposição de Deus, porque as pessoas sentem fome aqui na terra, as pessoas têm necessidade aqui na terra, e toda vez que você engavete um projeto seu, que você não leva adiante,
um projeto que poderia produzir riqueza na terra, um projeto que poderia produzir vários empregos aqui na terra, você não tem a audácia de levar isso adiante, você na verdade está tirando a oportunidade. O homem não pode receber coisa nenhuma assim do céu não for lhe dado. Quer dizer, o que você recebe de ideias, as ideias que você tem na tua mente em relação ao teu crescimento, na verdade, Deus colocou, Deus pegou essa ideia e falou assim, coloco ela na cabeça dele nesse momento, porque ele é o talento que eu estou colocando na mão dele. Porque ele é um cara que vai levar adiante, ele é um cara que vai saber conduzir, multiplicar, fazer crescer e vai fazer aquilo gerar abundância na vida dos meus. Então você pode abençoar muitas famílias com o teu projeto, mas você precisa levar a sério. Então o cristão, ao invés de ficar inibido, acanhado, em pedir a Deus que se torne-o em uma árvore frutífera, ele deve abrir a boca com força. Deus, eu quero ser uma árvore frutífera, me dá sabedoria para ser uma árvore frutífera, porque eu preciso estar preparado, porque quando um dos pequeninos vier e eu não tiver o fruto, que crédito eu vou estar acumulando lá no céu? Eu quero ter crédito contigo, eu quero acumular tesouro no céu. E o tesouro que você acumula no céu não é simplesmente pela tua oração, pela tua frequência na igreja, é pelas tuas obras. Fé sem obra vale de nada. Então, qual a tua obra? Você precisa estar preparado em servir. Deus precisa de você aqui no céu, não tem pobre, não tem ninguém para você ter que ajudar lá. É aqui que Deus precisa te usar, é aqui que Deus precisa te usar para servir pessoas, para servir a Deus. Então, sua prosperidade, ela é dada para você como acréscimo quando Deus enxerga dentro do teu coração que Ele tem um lugar de privilégio na tua vida. Ele fala, pode acrescentar prosperidade na vida dele, porque ele, assim como o meu servo Jó, tem seu coração em me agradar e não no que eu lhe dou. Então, pode acrescentar, porque esse é um cara que não vai se perder. Então, quando Deus enxergar lá dentro da tua alma que essa é a essência do teu coração, ele vai te fazer prosperar. Mas você precisa buscar isso, entender isso, que você não pode focar a tua vida em simplesmente adquirir independência financeira e esquecer do principal, que é adquirir crédito com Deus, porque se você ir por esse lado, a riqueza se torna maldição em tua vida. Você aplica o teu coração na riqueza, então você tem a tendência de se afastar de Deus, a se tornar egocêntrico, vaidoso, egoísta. Então isso é nocivo ao ser humano e não é isso que Deus quer. Deus quer que você entenda, existe uma diferença entre ter riqueza por si só e existe a diferença entre ter riqueza dentro do contexto da prosperidade, aquela riqueza acrescentada à tua vida quando você tem plena consciência da sua responsabilidade aqui na terra em servir através do fruto que eu colocar na tua mão. Então é isso, geradores. Eu espero que essa mensagem tenha ficado clara. Você precisa realmente dedicar o seu tempo em agradar a Deus, em colocar Deus em uma posição privilegiada na tua vida. Você precisa dar um tempo de qualidade para Deus durante sua semana. Você precisa deixar claro para Deus que Ele está em primeiro lugar na tua vida. Caso contrário, as tuas riquezas, as tuas conquistas será para tua perdição. Será para tua perdição, porque o homem egocêntrico, vaidoso, como aquela mulher rica que Jesus bateu na porta, ele vive de aparências. Por isso nós vemos muitos ricos acometidos de várias enfermidades,
muitos ricos acometidos de depressão, de coisas que realmente o dinheiro não tem capacidade de ajudá-lo muito. Claro, vai colocá-lo nos melhores hospitais e tal, mas todo o dinheiro dele não é suficiente de reverter a situação, porque realmente tem riqueza, mas é uma riqueza que está muito fora do contexto de prosperidade. É aquela riqueza do fundo da agulha, é a riqueza que representa a maldição. Não é isso que Deus quer para mim, nem para você. Deus quer que, na verdade, nós tenhamos consciência que nós devemos sim prosperar, mas para que nossa prosperidade ela seja unicamente para estar à disposição de Deus. Ou seja, nós prosperamos para ter o fruto, para ter o azeite. Quando o noivo chegar, nós vamos ter o azeite para apresentar, o resultado para apresentar, tá? Então, eu espero que o Espírito Santo, nesse momento, ao longo dessa palavra, tenha falado ao teu coração, porque se ele não tiver falado ao teu coração, minhas palavras nesse momento foram totalmente em vão, porque eu mesmo não tenho eloquência suficiente para te convencer da essência dessa mensagem. Mas se o Espírito Santo se agradar de mim, se agradar de você nesse momento e fazer com que você entenda a essência dessa mensagem, eu peço a Deus com toda a humildade, Deus, que nesse momento essa pessoa faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre tudo que ela tem feito e que nesse momento ela tome uma atitude. Não, calma aí, eu estou fazendo as coisas de modo errado, tá? Eu estou fazendo as coisas de modo errado e quero consertar minha vida nesse momento. Então, se for esse o seu caso, eu peço a você, se você estiver em um lugar privilegiado, no qual você pode dobrar teus joelhos e conversar com Deus a esse respeito, que seja nesse momento, faça isso, conserte a tua vida, veja se dentro desse contexto que eu passei através dessa mensagem, se o Espírito Santo tocou em teu coração e conserte tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar, busque primeiro o reino de Deus, quer dizer, em agradar a Deus, em adquirir tesouro no céu, em adquirir crédito com Deus, através do cumprimento da sua palavra, da sua determinação. Adquire esse crédito com Deus e as demais coisas, realmente, as demais coisas serão acrescentadas, inclusive a riqueza que Deus tem para você, quer dizer, os frutos, você vai se tornar uma árvore frutífera, abundante. A pessoa vai bater na tua porta: ei, árvore, eu tô com fome, árvore, me dá uma coisa para comer, me dá um fruto para mim comer. Você vai dizer assim: olha, pegue não somente para você, mas pegue para toda a sua família, tá? Pegue para toda a sua família, tá aqui. Leve o que é necessário. Você vai ser uma árvore que, quando um pequenino vir requerer o seu fruto, você vai ter condições de apresentar. Ou seja, você vai ter condições de servir a Deus com a tua vida, com a tua prosperidade. É isso que Deus quer. Então, conserte-se com Deus nesse momento. Veja o que está errado na tua vida. Veja se você entendeu a essência dessa palavra, para que você faça a coisa, para que você cresça, mas que cresça de um modo correto. Deus precisa ter um tempo de qualidade na tua vida. Deus precisa ter um lugar de privilégio na tua vida. E Deus não é aquele que você pode enganar. Você precisa fazer isso com muita naturalidade. Você precisa tirar isso de dentro do teu coração, porque você não pode simplesmente... então eu vou fazer isso tudo para dizer que eu vou agradar a Deus para Ele me acrescentar. Não, se você fizer isso com um pensamento malicioso, não vai acontecer. Olha só, tem um texto que lá em Tito, eu vou até abrir a Bíblia para ler isso, que fala justamente sobre isso. Deixa eu procurar aqui. Fala justamente sobre isso. Tito, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Todas as coisas são puras para os puros. Então você
tem que fazer isso com pureza. Deus ele tem nos seus olhos a capacidade de fazer um raio-x da tua alma e enxergar a tua intenção. Então, ele enxerga a essência. Então, isso que você vai fazer para se consertar tem que ser feito de modo natural. Você precisa fazer isso de modo íntegro, honesto, com sinceridade plena. Então, você precisa crescer, você precisa prosperar. Você tem a responsabilidade de servir a Deus através dos teus frutos. Geradores, que Deus abençoe. Eu oro a Deus para que Deus ilumine o entendimento de cada um de vocês, para que Deus ilumine a fé de cada um de vocês, que a essência dessa mensagem seja revelada a todos aqueles que assistirem esse vídeo, para que a partir de agora todos busquem, faça do modo correto. Deus precisa ter uma posição privilegiada na tua vida, um tempo de qualidade de Deus é intocável, nada pode substituir isso. Você precisa fazer dessa forma, entender isso, o contexto de tudo isso, a essência dessa mensagem. Prospere, cresça, frutifique em abundância e sirva, tá? Sirva. 2 religiosos passaram, viram o homem caído e passaram de largo, não ajudaram. Um não religioso passou, viu o homem caído, foi lá, ajudou, colocou ele para ser tratado, pagou a hospedaria. Aquele foi o próximo daquele que estava precisando. Ele não era religioso, mas ele tinha o fruto para apresentar e ele apresentou. Então você precisa ter o fruto, você tem essa responsabilidade de prosperar, de ter o fruto para servir. O teu carro-chefe não é a tua riqueza, o teu carro-chefe é agradar a Deus, é ter Deus no lugar mais privilegiado da tua vida, é ter Deus em primeiro lugar na tua vida, é ter o teu coração voltado em agradar a Deus. Geradores, que Deus abençoe. Peço a Deus, Espírito Santo, abençoe a todos, meu Deus, que nesse momento ouviu essa palavra. Fale ao coração de todos, meu Deus, porque em nome de Jesus, Pai, se o Senhor não falar, Rei dos Reis, a essência dessa mensagem não será revelada. E então, Deus, por favor, eu te peço, Senhor, faça das minhas palavras, tuas palavras, que essa palavra vá de encontro a essa pessoa e que essa palavra, meu Deus, seja uma semente lançada, meu Deus, uma semente de luz para que essa pessoa, a partir de agora, faça as coisas de modo correto, meu Deus, para que essa pessoa, meu Deus, a partir de agora, esteja com o coração voltado em te servir, em te agradar, em colocar o Senhor em uma posição privilegiada na vida dela, em colocar o Senhor, doar ao Senhor um tempo de qualidade no seu cotidiano. Deus abençoe, Senhor, porque se o Senhor abençoar, essa palavra fará toda a diferença na vida dessa pessoa. Eu creio nisso. Eu entrego, meu Deus, eu entrego, Rei dos Reis, essa palavra que seja uma bênção na vida deste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Geradores, Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!